Pessoal, deu start na gravação agora, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Então, pessoal, só reforçar aqui o cronograma, tá? Cronograma tanto dessa UC que inicia hoje. Eu sei que vocês já estão aí na preparação para o SAEP, tá? Então, ontem, na quarta-feira, né, foi o primeiro dia de preparação do SAEP aí, da unidade de Niquelândia, e E hoje está sendo o segundo dia de preparação. Enquanto eu estou gravando aqui a aula, vocês estão se preparando aí para o SAEP, tá? Então não se preocupem, eu estou gravando o material, né? Inclusive, não deu tempo nem porque o evento começava hoje aqui, né? Não deu tempo nem de chamar vocês para o. Como vocês têm aula no meio da semana, né? Inclusive a preparação do SAEP, né? O do Senai do Mundo Digital, né? Que está acontecendo agora, ó, nos dias 6, né? Ó, inclusive também está acontecendo em Niquelândia, está acontecendo em Anápolis, aqui em Goiânia, lá em Minasul, Rio Verde, Aparecida, né? De Goiânia, Itumbiara, Mineiros, Quirinópolis, Catalão, Jataí e Niquelândia. Então são várias palestras, tá, pessoal? Você entra nesse site aqui, depois eu coloco aqui para vocês se inscreverem, né? Depois vocês assistam, vocês vão lá no Mundo Senai, tá? Eu vou utilizar o link de outra sala aqui, ó. Porque hoje, amanhã e no sábado vão ter essas palestras. Aí eu vou pedir para a Lira colocar. Ela só não colocou aí para vocês, porque na hora que eu olhei o cronograma, né, eu vi que vocês estavam de preparação para o SAEP e como vocês têm aula no meio da semana, né, obviamente não ia dar de vocês participarem, né, foi agora há pouco, né, terminou, por isso até que eu estou fazendo a gravação um pouco mais tarde dessa aula de hoje, né, mas assim, o compromisso aqui, né, ele ainda está em pé e eu vou fazer a gravação, até mesmo porque são duas aulas. Aí eu vou pedir para a Lira colocar esse material aqui na sala de vocês, tá? Vocês se inscreverem. E assistir as palestras lá, se inscrever no canal do YouTube lá aqui, ó. Esse aqui é o YouTube do Sistema FIEG, tá? Vai ter esse link aqui. Aí já teve a palestra, ó, sobre o mundo do trabalho e tecnologia em transformação, foi agora há pouco, tá? Aí amanhã vai ter sobre mercado de trabalho na indústria 5.0, interessantíssimo. É bom que vocês assistam. E no sábado, às 11 da manhã, vamos ter soluções tecnológicas para manutenção, né, moderna e com drones, com IA e por aí vai, tá bom? Aí não esqueçam, assim que eu finalizar a aula aqui, a Lira já vai colocar para vocês, tá? Mesmo porque ela está participando lá também, tá bom? Agora vamos voltar à nossa programação. Então, enquanto isso, vocês estão fazendo aí preparação do SAEP, pessoal, já vou. São duas atividades, tá? Já vou adiantando essa UC aqui. Ela é bem rápida, viu? Ela termina agora, dia 16, tá? E depois do dia 16, ó, eu já vou antecipando, ó, abrir outra aba. Essa é a próxima e a última UC de vocês. Lembrando a agenda aqui, a Lira já pediu para eu deixar aqui. Ó, o primeiro dia da avaliação teórica do SAEP vai ser no dia 18 do 6, quarta-feira, tá? Aí vocês vão ter o primeiro momento presencial lá para o dia 23 do 6. E no segundo dia da avaliação prática, né? A prova prática, né? No dia 24 do 6. Eu já mandei aqui para a Lira, né? Ela colocou aqui na sala, mas já estou antecipando aqui, mostrando para vocês, quando vocês assistirem a gravação, vocês vão ver que já tem, porque vocês estão agora fazendo a preparação, o aulão do SAEP, né? E aqui é
a prova em si, né? Então, no dia 18/6, aí na unidade de Senai Niquelândia, né? Quarta-feira, né? Das 19 às 22, no mesmo horário que vocês fazem aula presencial, tá? E o segundo dia vai ser na terça-feira, no dia 24, tá? As aulas são do dia 23, aí depois pula a avaliação prática do SAEP, né? Vocês vão ter 7 aulas aqui, né? Nesse aqui, 3 aulas EAD aqui, tá? Com as atividades, beleza? Então vamos lá, pessoal. A primeira atividade aqui já são 2 aulas, tá? É bem rápido esse conteúdo. A primeira atividade, já vou começar, já vou baixar aqui o descritivo, tá? Vou baixar a pasta inteira, ó, que tem a folha da atividade 1, a folha da atividade 2 e a descrição, tá? No mesmo arquivo. Aí tanto que ele baixa zipado ele, tá? Beleza. Vamos lá na pastinha de download. Já vou jogar aqui pra gente. Já vou deixar na pastinha aqui que eu tenho a análise de hoje. Então já vamos criar aquela nossa pasta atividades, né? Ter sido um I, né? Vamos lá. Já vou arrastar aqui. Vou pedir para extrair aqui, como eu vi que são 2, tá? Então aqui a gente tem um descritivo e a atividade um propriamente dita, né? Aí, como ela é bem rápida, eu já vou falando da teoria, né? Essa primeira aqui tem a ver com manutenção de redes de distribuição de energia, tá? Que inclusive é assunto do projeto elétrico do CEP, né? O projeto, só para contextualizar, pessoal, o projeto do Sistema Elétrico de Potência, ele envolve projeto de rede de distribuição, tá? Projeto de linha de transmissão que a gente comentou lá, eu acho que eu dei 2 aulas, né? Eu comentei com vocês lá, provavelmente o professor Hipólito comentou também com vocês, né? Tem um projeto de linha de transmissão em conformidade com a NBR 5422, tá? O de distribuição em conformidade são 2 NBR, na verdade. Na verdade, são 3, né? Porque tem as redes nuas, né? As redes tipo N, tipo M, né? A rede normal, a rede meio beco, a beco total, tá? E nós temos as redes compactas, né? De média tensão, as estruturas lá, CE1, CE1A, né, que a gente utiliza mais aqui, a CE2, a CE3 e a CE4. Basicamente são 4 estruturas. Então, esse projeto de rede de distribuição é pela 15688, se eu não me engano, e a 15992. São 2 NBRs, né? Tem uma terceira lá que eu esqueci o número dela aqui. Vou até dar uma olhada aqui, só para a gente começar a contextualizar aqui, ó. Ó, essa aqui, ó, a 15688 é para rede nua, é as redes que eu falei agora há pouco, tá? Que a gente vai ver melhor lá na próxima UC. A 15992 é rede compacta, que fala com cabos protegidos, mas é a famosa rede compacta. E essa aqui, a 15, a que eu esqueci, ó, aqui, a 16, 615, essa aqui, ó, a rede, essa multiplexado autossustentado, é rede compacta, só que de baixa tensão. Aí eles chamam de cabo multiplexado. Quando chama rede compacta, na verdade, é média tensão, é 13,8, 34,5 kV. Aí quando fala multiplexado, é cabo coberto do mesmo jeito, só que é para baixa tensão, ou seja, monofásico 220, monofásico 127 volts, tá?
Então, ó, essas normas que eu mostrei aqui é para linha de transmissão. Essa aqui é a 5422, que é para projeto de. Não, desculpa. A 5422 é para linha de transmissão. Essas três aqui, a 15688, a 15992 e a 16615 é para rede de distribuição, tá? E ainda tem normas para barragens, né? Por exemplo, hidrelétrica, usina solar, usina eólica. Aí são mais específicas. Eu não as tenho aqui, né? Mas para o nível do eletrotécnico, pessoal, a gente na próxima OC, na de projeto de sistema elétrico de potência, nós só vamos abordar, se fosse um curso de engenharia elétrica, naturalmente nós abordaríamos todos, tá? Como é um curso técnico, nós vamos abordar o que a abrangência do técnico, que é a rede de distribuição, a rede, ou seja, urbana e a rural, tá? Então, próxima spoiler aí da próxima aula vai ser essa aqui. Eu vou até deixar essa sala aqui, essa pasta aberta, tá? Porque se eu precisar aqui na nossa UC aqui de manutenção, eu vou recorrer a ela, tá? Então, Fabrício, ó, vamos lá no contexto aqui, ó. Aí já vou pegar, abrir logo a folha da atividade um, tá? Para gente sentir como que é como que ela vai se estruturar. Ok. Então, ó, Fabrício é um técnico de campo. Aí, quando fala de campo, viu, é em loco, ou na indústria. Nesse caso aqui é para rede de distribuição, ou seja, os postes aí que ficam na rua, né? Que é, em sua maioria, a rede aérea, né? E tem as redes subterrâneas, né? Também. Mas eu vou falar a real para vocês. Aqui em Goiânia mesmo, nós temos das duas redes, né? Rede aérea e rede subterrânea. A rede aérea, até o curso de eletricista de redes, né? Eu também ministro aqui no Senai. Lá no certificado fala de rede aérea, mas é o seguinte: caso a concessionária de energia, a qual o eletricista de rede vai trabalhar, ou o eletrotécnico, e geralmente o pessoal da concessionária, eles estão pagando os eletricistas de rede, por exemplo, eu mesmo desde 2017 eu venho dando treinamento, é, não só treinamento, mas curso. Era até lá no Charuri, eu comecei lá no Dr. Celso Charuri, dando treinamento para eletricista de rede de distribuição e também dando aula de eletrotécnica para turmas, na época já era da CELG, né? Aí depois eu peguei turmas da Enel, né? E atualmente, né, eu acho que esse ano eu só dei um treinamento para uma turma aí da Equatorial, tá? Então, é um movimento que está acontecendo, né? Antigamente, pessoal, o eletricista de redes, só para vocês terem uma ideia, o eletricista de redes é um curso que ele foi criado assim, eu posso dizer que recentemente. Antigamente não tinha nem curso, então o eletricista, vamos dizer assim, mais bem informado era o predial. Vou pôr em ordem. Primeiro lugar, o industrial, que sabe mais, né? Ele sabe tudo que o predial sabe e sabe também técnicas de acionamento, que é importante para a indústria. Em segundo lugar, o eletricista predial, né? Que sabe, né? Que tem uma formação interessante, boa. Só que formação para eletricista de redes, antigamente não tinha, né? Era toque de caixa. Literalmente, ele olhava assim e falava: Você tem uma carinha de eletricista, né? Faz assim, Raiden Wins, né? Obviamente eu estou fazendo brincadeira aqui, né, com Mortal Kombat, mas era desse jeito mesmo, né? Seria cômico se não fosse trágico, né? O que que isso acarreta? Acarreta em muito acidente. Você não pode pegar uma pessoa inadvertida, né, em conformidade aí com a nomenclatura da NBR 5410,
que fala de circuitos de baixa tensão, e da NBR 14039, que fala de circuitos de média tensão até 36,2 kV, né? É, eu não posso pegar uma pessoa inadvertida, ou seja, uma pessoa adulta que não tem uma formação de eletricista e simplesmente mandar montar uma torre. Era isso que acontecia. Obviamente, o acidente ele veio, né? Igual a gente comentou lá em segurança do trabalho, né? Eu sei que eu não estava aqui como professor de vocês, mas geralmente eu comento aí o trabalho, né? Igual o pessoal aqui fala, né? Do Neida, né? O Acontecer um acidente. Não é do nada que um acidente acontece. Esse acidente ele vai se construindo. Por exemplo, ontem mesmo eu acertei a traseira de um motociclista. Mas por que que esse acidente aconteceu? Provavelmente, né, depois que eu olhei a carteira dele, né, obviamente eu pedi a carteira, que se ele não tivesse a carteira, eu não ia pagar nada. Mas você vê, olha a imprudência. O cidadão ficou na frente do carro, né, enquanto eu estava na rotatória esperando, e ele veio para a direita. Aonde que você faz, é, por que lado que você faz conversão? É pela esquerda, não pela direita. Então ele foi no meu ponto cego e parou na frente do carro. Como eu não vi ele chegando, na hora que eu parei, não tinha ninguém na minha frente. Quando eu fui, ele estava na minha frente. A sorte que tanto eu como ele estavam parados, né? Obviamente, eu só amassei uma parte lá de plástico, né? Vi que ele estava bem, não caiu, né? Então, esse acidente, ele aconteceu por quê? Foi do nada, né? Ah, eu sou o professor malvado que ando aí de Ferrari pelas ruas de Goiânia? Não. Ele é o rapaz que anda dando grau aí na moto? Também não. Mas provavelmente a culpa, né? Não, provavelmente não, a culpa foi dele. Ah, é porque você está contando a história. Não, gente. Presta atenção, um acidente, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, um acidente, ele não acontece do nada. Ele acontece por duas coisas, e foi as causas, né? Imprudência e negligência. Imprudência, porque o rapaz me falou que ele estava apressado. Ou seja, a imprudência faz você sair do protocolo. Negligência, ele sabia, eu perguntei para ele sabia que tinha que fazer a conversão pela esquerda, ele fez pela direita. Não se faz nem moto. A conversão é pela esquerda. Está na norma. Eu ministro o curso dessa área. Então, negligência e imprudência, um acidente ocorre por conta disso. E aí, para fechar com chave de ouro, né? Olhei na carteira dele, ele tirou a carteira recentemente, no mês 2 de 2025. Ou seja, não imperícia, né? Que a imperícia ele mostraria que não saberia nada, né? Ele nem tinha saído da moto vivo. Mas, assim, uma falta de experiência, de perícia. Então, pessoal, quando um acidente acontece, às vezes porque a pessoa é muito nervosa, não, a pessoa é muito impaciente, ela anda acelerando, uma hora esse acidente vai acontecer, né? Então, do mesmo jeito, na rede elétrica, é comum que o eletricista de redes ele, né, no início não tinha curso, viu? Eu olhava para sua cara, via que você, né, estava precisando de trabalho. Sabe como é que era o processo seletivo do eletricista? Era vontade de trabalhar e sangue no olho. Era só isso. Esse era o pré-requisito. Em que universo Marvel que isso vai dar certo? Não vai dar certo, gente. Tem que ter um treinamento. Vamos fazer um recordar é viver lá de segurança em eletricidade, né? Da UC de vocês ao C6 de segurança, né? Você tem que ter o quê? Você tem que ter o treinamento, você trabalhar com eletricidade, né? Você tem que ser eletricista predial ou industrial ou de redes. Você tem que ter o treinamento que ele é chamado de capacitação, tá?
O treinamento chamado de qualificação, existem dois. O que vocês estão finalizando agora, que é o eletrotécnico, né, o curso técnico, e o curso de graduação de engenharia, né, no caso, engenharia elétrica. Então, existe a formação, o ápice máximo, que é a engenharia elétrica, existe o intermediário, que é o técnico, né? Ele é mais rápido, empregabilidade mais rápida, e existe o grau menor, né? Vamos dizer assim, seriam os magos cinzas, né? O mago branco lá, né? Vamos pegar lá, já que vocês gostam de assistir Senhor dos Anéis, né? O mago branco, né? O mago branco seria o engenheiro, o mago cinza lá, o Gandalf, o cinza, seria o eletrotécnico, e os magos, né, não tinha aquele mago, acho que era o verde, né, tinha uma cor lá, seria os eletricistas, né, seriam os eletricistas. Então, pessoal, é, a experiência, né, dependendo, por exemplo, num curso de capacitação, que é um de eletricista, você aprende habilidades, né, necessárias para você executar uma tarefa, que inclusive é a tarefa que o Fabrício vai fazer aí, ó. Fabrício é um técnico de campo que atua no setor de planejamento da manutenção, né, da empresa Power System. Ao chegar no local de trabalho, João, né, o analista do centro de operações, né, geralmente, se ele, aqui vai falar, já vou dar spoiler, né, é rede de distribuição. Se ele é do centro de operações, então com certeza ele é do centro de operação e distribuição, mais conhecido como COD. Informou pela notificação de ausência de energia, ou seja, falta de luz, no bairro da Liberdade. Ao saber da informação e com base no planejamento operacional, detalhe, pessoal, antigamente, lá para a década de 80 ou até antes, a concessionária de energia estatal, né, por exemplo, a exemplo aqui, a CELG, ela é que fazia todo e qualquer trabalho de redes. Atualmente, já lá né, da década de um pouco antes, 1998, mais ou menos, pelo menos é o que eu me lembro de cabeça, de 98 para cá, surgiu as terceirizadas, ou seja, empresas terceirizadas de engenharia que prestam serviço, participam de licitação. Por isso que lá em instalação do sistema elétrico potência, eu encorajei vocês a acessarem o canal lá da ANEEL, né, da Agência Nacional de Energia Elétrica, e se inscrever, porque é lá que você fica sabendo das licitações, é lá que você sabe, por exemplo, a última licitação que teve, que a Equatorial adquiriu, que então era da Enel, né? Foi por lá, né? Um pregão público, né? Também não sei se vocês sabem, a EDP, uma empresa portuguesa, ela arrematou a linha de transmissão aqui de Goiás, né? As centrais hidrelétricas, as PCHs aqui de Goiás, ainda continuam sobre o guarda-chuva, que não é mais nem guarda-chuva, né? Agora é um capuz, né? É só uma empresa. O antigo guarda-chuva, que é a Celg Participações, né? Atualmente a Celg G, né? De geração, ela cuida das PCHs aqui do estado aqui de Goiás, tá? Então, ainda existe CELG para geração de energia, né? Linha de transmissão é a portuguesa EDP, e rede de distribuição de energia, que é o assunto principal aqui para o nível do eletrotécnico, é a Equatorial Distribuição atual aí, tá? Então, esse COD, né, se for aqui em Goiás, seria a Equatorial Distribuição. Então, ao saber da informação e com base no planejamento operacional, operacional são as tarefas. Tudo que você fala que vai operacionalizar é um passo a passo, mais conhecido como procedimento operacional padrão, por isso que tem esse nome operacional, né? Ou, né, conhecido como POP, ou no jargão atual, que na verdade é a mesma coisa, pessoal. Assim, na qualidade de engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, né? Eu acredito que eles não deveriam ter tirado esse jargão, eles colocam hoje como instrução técnica, né?
É o que o pessoal lá, o do Pablo Marçal, chama de rebranding, né? Mas, na verdade, o POP, Procedimento Operacional Padrão, ele serve para o propósito do jargão aqui central de operações, tá? Né? Parece uma coisa policial, né? Polícia militar, mas é isso. Eles fazem tarefas, eles fazem operações, abertura de chave, fechamento de chave, colocar em operação um RA, né? Ou seja, um religador automático, né? E por aí vai, troca de elo fusível, tudo no que tange a rede de distribuição é uma operação, ou seja, é uma atividade passo a passo, que tem passo um, passo 2, passo 3, né? Existe vamos dizer assim, são três pilares, basicamente. É o passo a passo, o segundo pilar, né, o pilar do meio, é de é, qual que é o risco envolvido em cada passo, e o terceiro pilar é como que você vai dirimir, ou seja, diminuir esse risco e às vezes até anular, né? Necessariamente você não precisa anular um risco para você é, se colocar, né, nessa situação de risco. Mas como assim, professor? Mas a segurança do trabalho fala que você não se deve colocar em situação de risco? É o seguinte: existe alguma técnica ninja que eu consigo anular a eletricidade? Não, professor. Então, se eu não anulo o efeito da eletricidade, você concorda comigo que ele tem risco? Inclusive, segundo o jargão da NR 16 sobre operações periculosas, né, a periculosidade, né, você operar equipamentos elétricos, o cidadão que trabalha com isso, né, efetivamente, ele tem o risco, né, na carteira de trabalho, né, ele tem o adicional, né, melhor dizendo, né, em função desse risco periculoso, ele tem o adicional de periculosidade, é 30%, isso, 30% lá sobre o salário mínimo. Então ele tem esse adicional por quê? Porque ele é monetizado, ou seja, ele é pago para ele entrar em uma situação de risco. Como eu não existe uma técnica para eu tirar a eletricidade, até em professor, é a desenergização. Eu lembro que você explicou lá na UC6, isso mesmo. A prioridade, segundo a NR10, é a desenergização. Mas existem trabalhos, é o que eu vou comentar na segunda atividade de vocês, existem trabalhos que é necessário você fazer com circuito energizado. E quando eu falo energizado, não é a baixa tensão, é a média tensão, né? A partir do 13,8 até linha de transmissão, até geradores de energia, né? Às vezes é necessário você fazer operações, né? Com ele, tarefas, né? Com ele energizado, aí você tem que tomar os devidos cuidados, né? Utilizando três métodos: o método chamado à distância, o método ao contato, né, que a gente utiliza bastante em linha viva de distribuição, e temos também o método ao potencial que nós utilizamos bastante, né, em linha viva de transmissão, tá? Vamos lá. Ele se deslocou, né, o Fabrício se deslocou juntamente com a equipe para o local para verificar, né, a situação do sistema aí, né? E ao chegar nesse local, ele já estava utilizando o EPI e passou então a preparar a área e para realizar, né, a verificação do defeito. Ou seja, teve queda de energia, né? A primeira coisa, numa queda de energia, provavelmente a gente tem na rede, até a gente comentou lá a instalação do CEP. Lembra que eu mostrei as tags, né? Você tem a tag, o 12 quer dizer o quê? Chave fusível. Não vai confundir com fuzil, não. Igual tem muito aluno. Ah, é a chave fuzil, né, professor? Não. Chave fusível, tá? Então a tag 12, que é a chave fusível, a tag 13, que é a chave faca, né? Então, provável, e como a chave faca ela é apenas para manobra, ou seja, abertura e fechamento, então provavelmente quem atuou foi um dispositivo dotado de elo fusível, ou seja, o mais comum é a chave fusível. Então, vamos supor que houve uma flutuação de tensão na rede,
ou, né, um curto-circuito, ou até mesmo, né, uma flutuação motivada por uma descarga atmosférica, né? Aí o que que vai acontecer? O elo fusível, né, ele é projetado para ter uma quantidade limite de corrente elétrica, extrapolado esse limite, o que que ele vai fazer? Ele vai se romper e abrir a chave, né? Ela tem uma mola, né? Ela tem uma mola ali, ele se rompe, essa mola abre, inclusive muitos livros aí de engenharia fala que é pela expulsão de gases, mas sabe qual que é a real? Uma coisa é a gente ler num livro, né? Fazer igual aquele cara lá da antiga Malhação. Eu li num livro, né? Outra coisa é você trabalhar ali, né? Chão de fábrica ou trabalhar ali na rua, né? Trabalho ao ar livre com rede de distribuição. Na verdade, o gás ali que solta ali na parte de baixo do porta do elo, né? Do porta-cartucho, ela é ínfima, viu? Na verdade, a mola é porque assim é um arame, literalmente, o elo fusível ele é um arame. Aí na hora que dá curto-circuito, ele abre e aí você tem uma mola que essa mola faz a abertura aqui, né? Como se fosse uma alavanca aqui. E aí ela, né, ela cai pela força da mola, né? Da força elástica acumulada nela, né? Já que o elo fusível arrebentou e aí ela faz a rotação e também por gravidade, tá? Gás é muito pouco, viu? Se fosse só por conta do gás, ela precisaria de uma energia muito maior, tá? Basicamente é uma corda que é uma corda metálica que ela arrebenta, né? E aí a mola faz a chave abrir sozinho. Então, o primeiro defeito provavelmente é esse, né? Então vamos lá. Ao chegar, né, ele estava com EPI, então preparou a área, né, fez a sinalização, né, verificou o defeito com a utilização do equipamento de verificação de tensão, ou seja, o detector de tensão, suspenso pelo bastão de manobra, né, a gente tem o bastão de manobra, ele é isolante e ele tem uma ponteira chamada ponteira universal. Essa ponteira universal, ela tem um parafuso tipo borboleta, né? Borboleta porque dá para você com a mão, você não precisa de ferramenta para abrir ele, colocar o detector de tensão, né? E depois fechar com a ferramenta. Você, com os dedos mesmo, você consegue desatarrachar ou atarrachar um equipamento. Nessa vara de manobra, ela é chamada de universal, né? Por quê? Porque você pode colocar tudo. Você pode colocar a ponteira universal para você ir lá no olhar da chave e fazer a abertura. Você pode colocar o DAC, né? O dispositivo de abertura em carga, né? Para você fazer um bypass e não acontecer de dar um arco elétrico, né? É porque é o seguinte, a rede de distribuição, pessoal, é a mesma certeza que a gente um dia vai ver Jesus, né? É a certeza que a rede de distribuição, né? Ó, até o pessoal ficou alegre, Léo. Vou ver Jesus. Isso é certeza, viu? Que a gente vai morrer, um dia a gente vai, né? A gente não vai ficar para semente, não. Então, a mesma certeza que eu tenho que um dia eu vou de arrasta é a certeza que a rede ela está energizada. Não tem essa, a rede não está energizada, não. Ela tá, viu? Não inventa moda de subir lá ó, eu vou mostrar uns acidentes aqui, mas não é para te deixar atordoado, não. É para te amedrontar, para você pensar duas vezes. Tem pessoas que não têm um treinamento devido, aí ela inventa de fazer furto de cabo e aí dá problema, dá BO, porque imagina, você tem 7.965 volts por cada fase. Já na rede 34,5, você tem, salvo engano, 19 mil alguma coisa volts, ou seja, por fase é uma tensão muito alta, não tem espaço para erro. Por isso que você utiliza
uma vara de manobra, ou seja, utiliza o método à distância para fazer a manobra, ou seja, a abertura ou o fechamento da mesma, tá? Então, ó, olhou, né, o defeito lá, é, verificou, colocou lá o detector de tensão na vara de manobra, verificou que não tem tensão, né? E provavelmente ele deve ter visto o cartucho, né, o porta-fusível, ele abaixado, ou seja, teve um surto, um curto-circuito ou uma descarga atmosférica, ele foi lá e abaixou, né? Ele arrebentou o elo e desarmou o circuito, tá? Então, qual que é a tarefa? É ele trocar o elo fusível, ele pode trocar, se for só o elo fusível, você troca ele. Se for, por exemplo, eu já vi casos aí que o pessoal atira com estilingue, atira com espingarda de chumbinho, os isoladores. Ele tem na parte dele isolante um isolador. Aqui em Goiás é mais ao polimérico. Tem alguns estados aí que eles polimérico não, é o de cerâmica, né? Tem um de cerâmica escura, um com a cerâmica é um cinza bem claro. E outros estados, se não me engano, no Rio Grande do Sul, uma vez que eu fui, eu vi lá de polimérico, tá? Então o pessoal atira mesmo, é tiro mesmo de revólver, o pessoal chama lá na roça de baladeira, né? Então danifica e aí você tem que ir lá, em vez de só trocar o elo fusível, você tem que trocar o conjunto mecânico completo, tá? Então, como é que é a atividade, ó? De que forma essa área vai ser preparada? Quais os equipamentos de proteção necessários para você executar essa manobra, tá? Elabore um fluxo operacional. O fluxo operacional foi o que eu citei agora há pouco, chamado de procedimento operacional padrão ou instrução técnica. Aí depende da concessionária a qual você trabalha. E qual procedimento deverá ser tomado para você fazer a manutenção da chave fusível e restabelecer a energia, tá? Aí, pessoal, eu fiz as minhas famosas análises aqui, ó, e eu compilei aqui, ó, uma série de materiais para vocês, ó, com procedimento, ó, de estacionamento do veículo, sinalização e isolamento de área, né? Esse procedimento, vocês literalmente, ó, eu já elaborei a pasta, já pedi para a Lira colocar aqui para vocês, ó. Então tem o material extra da atividade que eu estou gravando agora e o material extra da atividade da próxima semana, tá? Então, vamos à análise aqui. Vocês vão ver da onde que saiu. Ah, não é esse. Deixa eu ver o outro. Ah, eu peguei a análise errada aqui. É essa. Ah, agora sim. Então, ó, de que forma ele deverá preparar essa área? Estacionar a viatura, ou seja, o carro aí da empresa, né? Que ele tem os nichos, tem a escada, né? Para você fazer a amarração. Tem dois tipos de amarração, uma que já vem na escada, né? Que é a linha de vida ali, e uma linha de vida para você fazer o resgate aéreo, né? Quando de um acidente que aí você coloca no próprio Porsche aí, né? Então, estacionar a viatura, por isso que eu grifei aqui em verde, adequada para o serviço desenergizado. Então, ele vai seguir, aqui pelo menos em Goiás, a gente segue esse mnemônico aqui, o Dicas, né? O Dicas nada mais é do que o mnemônico que a gente pega lá da NR10, né? Que eu vou até pegar o material extra que eu separei para vocês. Ele é chamado de cinco regras de ouro. Deixa eu diminuir aqui. Aí por isso que ele tem esse acrônimo aqui chamado dicas, né? O D de desligar, o I de impedir, o C de constatar, o A de aterrar e o S de sinalizar. Então, os seis procedimentos, eles compilaram em cinco aqui,
Esses 6 procedimentos estão lá na NBR 54, NBR não, desculpa, na NR10, né? Estão lá na NR10. Então, primeiro você vai o quê? Desarmar o circuito, caso o circuito esteja energizado, né? Mas no caso ele não vai estar, né? Mas eu já vou mostrar porque você vai ter que fazer esse mesmo procedimento depois que você fazer a troca, né? Vamos supor que só uma fase esteja desenergizada e as outras duas estão operacional, né? Então, desligar, você vai seccionar aqui, ó. Inclusive, você vai utilizar esse equipamento especial aqui, que é o DAC. O pessoal chama ele de Load Booster, mas na verdade o Load Booster é a marca, né? É igual lá o Bombril, né? A história do Bombril. Você não compra palha de aço, você compra Bombril, né? Então, no caso o DAC, né, o dispositivo de abertura em carga, lembra que eu falei que a certeza que a gente tem é que a gente vai de arrasta um dia, ver Jesus ou o Orochimaru, ou então, a outra certeza é que o circuito ele está energizado, sempre, viu? Sempre ele está energizado. Então, se ele está energizado e ele tem na 13.8 por fase 7.965 volts, é óbvio que na hora que você fizer a manobra, isso aqui é uma chave faca, viu? Não é a chave fusível, não. Agora eu mostro aqui. É óbvio que vai haver um arco elétrico. Esse nível de tensão ele já é o suficiente. Lá no laboratório de física lá da Católica, por exemplo, a gente utiliza um equipamento que ele acumula carga, né? Então a gente tem que vestir lá uma roupa especial. É um equipamento assim de bancada. Aí ele tem duas pontas assim, aí ele mostra o arco elétrico, né? E é assim bem esse lado de física, eu não me lembro, acho que é 50.000 volts. Aí tem um outro experimento que é a esfera de Van de Graaff, né? Que ele simula, né? Ele acumula carga estática, né? E essa carga estática aqui, o nível de tensão é tão alto que ele vai quebrar a rigidez de elétrica, ou seja, a isolação do ar e os elétrons eles vão começar a se movimentar no redor aí, né? Então, se você abrir só com a ponteira universal, com certeza um arco elétrico vai acontecer aí, né? E um acidente, você vai se assustar, né? Que o pessoal chama de língua de fogo aí. Então, para você evitar isso, você vai utilizar o DAC. O DAC nada mais é que um bypass, né? Ou um desvio. O que que o DAC faz? Ele, na hora que você abre aqui, ó, deixa eu pegar aqui o outro material extra aqui. Só um minutinho. Instalação, aterramento, não. Ele tá aqui, eu vou pegar aqui, é um material sobre manobra de circuito. Eu já sei onde que ele tá aqui, pessoal, é rapidão. Eu achei que ele estava aqui na nossa pasta. Deixa eu ver se ele não está na outra aqui. Não, isso aqui é elo fusível. Não, tá aqui não. Deixa eu pegar ele aqui na outra pasta. Ele tá lá na pasta do curso de eletricista de redes. É que eu faço uma plataforma aqui diferente, chama T2K. Ah, tá aqui. Inclusive, ele deveria estar aqui. Deixa eu. Não, a medição é tarefa de manobra. Não, preliminar é sinalização. Ah, tarefa de manobra. Eu vou até já deixar aqui dentro da pasta. Eu vou pegar, ó, aqui da chave fusível. As manobras de abrir e fechar.
Pegar as duas aqui. Vou até deixar essa pasta aberta aqui, que aí eu vou acrescentar esse material extra para vocês aqui. Então, ó, o que eu estava falando para vocês é essa aqui. Eu vou tirar aqui a SAP aqui, a gente não precisa mais dela não, só da tarefa mesmo aqui em si. Ó, que essa aqui é a vara de manobra universal, né? Ó, que é a ponteira que eu falei para vocês, ó, tem esse parafuso borboleta. Aqui é o dispositivo de abertura em carga, tá? Aí você vai equipar a vara de manobra universal, né? Essa daqui é antiga, viu? Ela nem tem mais essa corda aqui. Aí geralmente, né, lembra lá em segurança e eletricidade, NR10, né? Trabalhos com rede elétrica, no mínimo, é em dupla, né? Sempre uma dupla. Um executa e o outro fica olhando? Não. O outro fica ajudando e observando para que, quando de um acidente, ele poder auxiliar o colega dele, tá? Então, ó, aqui é uma chave faca, tá? Nesse material, esse também é extra para vocês. Que é uma chave faca, ó. Isso aqui é a chave fusível. Ela tem um elo, ela tem, ó, esse aqui é chamado de cartucho. O elo fusível ele fica aqui dentro, tá? Aí ele rompe, aí tem uma mola aqui, ele vai e abre de uma vez. Aí vamos supor, e não é o caso aqui não, mas eu preciso mostrar isso para vocês. Para você abrir, você pode até abrir com a ponteira universal, mas é igual eu falei, a certeza é que ele está energizado. Então, você coloca essa parte de cima dele aqui, né, no chifre da chave. Toda chave tem um chifre aqui, ó, né? É literalmente, parece um chifre mesmo. Aqui, ó. Está vendo? Tem uma pontinha aqui na chave, ó. Aqui não dá para ver, aqui tá muito pequeno. Depois eu pego um de chave faca aqui, ó. Toda chave, seja chave faca que é manobra, seja essa, a chave fusível que ela é manobra e proteção, tá? Ela é mais para proteção porque ela abre sozinha. A chave faca não, ela só abre se você literalmente abri-la, né? Se você manobrar. Então, ó, vou pegar esse frame aqui, ó. Isso daqui é o chifre da chave, ó, tá vendo? Isso daqui é se eu não me engano, chama estribo. É o estribo do DAC, né? Do dispositivo de abertura em carga. Então, ó, a energia tá passando aqui, ó. Tá vindo essa mola aqui, ó. Passa aqui por dentro do elo. Então, isso aqui é hermeticamente fechado aqui, ó. Passa pelo elo, né? Aí qual que é o objetivo? Na hora que você coloca o estribo do DAC aqui, ó, ele já automaticamente já energiza a chave. A ponteira aqui, ela já vai ficar energizada. Ah, e daí, professor? Aí o que que vai acontecer? Você vai vir aqui, ó, depois que você faz isso, você vem com essa outra ponta e vai no olhar da chave. Ó, aqui, ó. Eu deixei até desenhado aqui, ó. Tá vendo? A energia ela passa normalmente por esse diagrama verde aqui, ó. Aí o objetivo é, né, já que o arco elétrico é certeza que ele vai acontecer, né, já que a tensão, o nível de tensão é muito alto, então, na hora que você coloca aqui o estribo no chifre da chave, a energia ela vai começar a passar aqui pelo estribo, ela passa pela parte mecânica, né, metálica interna aqui dentro da chave, vem aqui por essa outra parte dela aqui, tudo é metal aqui, ó. Só essa parte de fora aqui que é plástico, né? Aí a eletricidade vem aqui, ó, e na hora que você coloca a ponteira de abertura de manobra aqui no olhar, a energia ela vai estar bypassando, não, ela não vai estar passando mais direto aqui da mola, ela passa por essa mola, essa chapa aqui, e aí ela passa pelo elo fusível. Ela vai estar fazendo esse caminho laranja aqui, ó. Ela vem, passa por dentro da chave, passa aqui, aí essa parte, esse cabeçote da chave do cartucho é metálico e ele tem contato metálico com elo fusível, ele parece um prego. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Então, como a energia ela vai estar bypassando, na hora que eu faço a manobra,
que é o próximo frame, a chave, como a energia está passando aqui por dentro, o que que vai acontecer? Aqui, ó, nesse momento, ela ainda vai estar passando. Só que é como se fosse um plug aqui de tomada, por isso que eu desenhei, fiz esse desenhozinho aqui, ó. É como se você desconectasse. A diferença é que você vai desconectar num ambiente hermeticamente fechado, ou seja, num ambiente seguro, onde a rigidez elétrica do ar, né, e você é porque assim, é uma alta nível de tensão, ele transforma o O2, né, ele quebra o O2 e transforma ele no ozônio, né, que é o O3. Então, o oxigênio lá, que é, se não me engano, é da família 5A, né? Ele na natureza, ele tem uma ligação covalente, né? É uma ligação em dupla, né? É porque, como ele tem 5 elétrons na sua camada de valência, para ele atingir a estabilidade eletrônica, né, a estabilidade aí do átomo, ele precisa de mais dois, né, para mais dois não, para completar o. Não, então ele não é da 5A, não. Ele é da. Eu acho que é 6A, isso mesmo. Não, 6 não. Não. Mas eu não me lembro aqui. Eu sei que ele tem que completar mais dois elétrons, então provavelmente ele é da 7, eu acho. Depois a gente pode até olhar aqui na tabela periódica aqui. Ah, não, não, ele é da 6, isso mesmo. 6, ó, porque aí falta mais dois elétrons para ele atingir a estabilidade, né? Você tem que ter dois elétrons na última camada, igual é o átomo de hélio, né? E tem ou dois, né? A dualidade ou o octeto, né? Ou 8. Então ele é da 6, ele vai precisar de dois. Por isso que na natureza você não encontra o oxigênio sozinho. Você só encontra ele com outro fazendo uma ligação covalente ou dativa lá. Aí o que que vai acontecer? O arco elétrico ele quebra essa ligação covalente, né? Torna o ar, ele tira a isolação do ar e torna ele é, como é que fala? Condutor de eletricidade. Aí, depois que ele quebra, o oxigênio ele precisa se estabilizar de novo. Aí, o que que vai acontecer? Ele faz uma ligação, vamos dizer assim, espúria, né? E ele forma o ozônio, né? O O3, né? O ozônio, geralmente, ele tem aquele fedor característico de fio desencapado aí, né? Fio queimado aí, né? Então, a gente vê isso também naquele experimento da bobina de Tesla, né? Ele quebra a rigidez elétrica, né? E pode. Aí por isso que a formação da língua de fogo aqui, né? Ou seja, do arco elétrico. Aí por isso que você precisa fechar ele, né? Ou seja, ele é fechado sem oxigênio aqui dentro, para ele não reagir com oxigênio e ele poder extinguir o arco de maneira, né? Segura, tá? Então, toda vez que você for abrir, aí detalhe, ó, abriu aqui, ó, qual que é o próximo passo? Lembra que aqui, ó, no chifre e no cabeçote aqui, ó, cabeçote não, no estribo dele aqui, e a parte interna aqui ainda vai estar energizada. Aí o que que você faz? Depois que abriu, você já imediatamente, você já gira a vara de manobra aqui, ó, e tira do estribo, né? Agora sim ele vai estar desenergizado. Aí depois, quando você desce aqui, ó, você tem que rearmar, né? Ou seja, fechar ele aqui para você ir para a próxima fase e fazer esse mesmo procedimento. Você vai fazer 3 vezes, né? Porque são 3 fases. Entendi, Wilson. Beleza. Já até adiantei essa parte aqui, ó. Esse primeiro aqui, professor, o senhor tirou da cabeça do senhor aqui, ó. Preencher conforme norma a APR, né, que é a análise preliminar de risco, sinalizar e delimitar conforme as regras, né, de estacionamento, ó, que eu vou pegar.
Ah, aqui, ó. Tarefas preliminares aqui, ó. Isso aqui é o cone de sinalização. Essa aqui pode ser uma fita zebrada. Ela é um plástico bem fininho. O ideal que você utilize, a própria companhia de energia tem essa aqui de lona encerada, tá? Então você estaciona a viatura, ou o procedimento operacional padrão aqui, ó, ou instrução técnica, ó. Eles detectaram, viram que o erro está aqui, ó, parou a viatura, foi fazendo a sinalização aqui, ó. Há casos em que você tem que literalmente fechar aqui na calçada o passeio, né? Mas antes disso, aqui, ó, e depois você coloca os cones, você vai passando a fita zebrada aqui, né? Ou de lona encerada. Quando você finaliza aqui, ó, na verdade você tem que colocar isso aqui é antigo, viu? Ó, você tá vendo pelo o jeito aqui dos uniformes dele, ó, o uniforme atualmente não é desse jeito, não. Aqui, ó, você coloca dois cones, aí você faz uma espécie de porteira, né? Aí, na hora que você vai entrar na zona controlada, ó, a partir do cone até o caminhão, até a escada que você vai montar aqui, é a zona, né, a zona controlada. A zona de risco já é próximo lá do condutor de energia, onde você vai fazer a manutenção, tá? Aí, por exemplo, eu fechei, né, a calçada. O que que você vai ter que fazer? Ó? Você vai ter que fazer uma via, um passeio aqui, ó, de pedestre. Já que você fechou aqui, porque a pessoa simplesmente já pode atravessar a rua, né? Mas, por regra, você faz, aí você coloca cones, ó, do outro lado aqui, ó. Eles até pediram para esses meninos aqui, ó, para simbolizar aqui o passeio. Tá? Então, essa é a fase de delimitação de área aqui, né? Ó, detalhe, ó, esse item 5 até coloquei ele com verde aqui, ó. Solicitar ao Centro de Operações e Distribuição, né, o COD, autorização para intervir no sistema. Hoje em dia, né, a APR, ela é eletrônica, né, é um formulário. Então, é bem diferente de antigamente, que aí você tinha que, né, você tinha que literalmente um rádio, né, fazer um rádio para o pessoal lá do COD, né? Hoje em dia você utiliza o app e aí o app já sabe que você iniciou a tarefa. Aí você precisa pedir, né, o etiquetamento, ou seja, desabilitar o RA, né, o religador automático. Provavelmente, né, não é certeza, mas se for uma região onde tem indústria, com certeza tem um religador automático, né? Mas assim, atualmente eu já vi, pelo menos aqui em Goiânia e outras cidades aí que eu já visitei, o pessoal tá trocando a rede nua por uma rede compacta, né? Tanto a de média tensão, né, e a multiplex, que é a de baixa tensão, todas compactas, né? Porque elas são mais seguras. E também o pessoal também, eu sei que a tag do religador automático, se não me falha a memória, é o 16, né? Aí lembra lá, é aquela plaquinha, aí tem o número, né? O 16 é do religador automático, né? Aí, aí vai estar, se for em Goiânia, é GN, né? Se for em Aparecida de Goiânia, é AP e por aí vai, né? Dependendo da região. E debaixo você tem a tag, tem um programa lá na concessionária em que com aquele número eu sei a capivara de toda aquela rede ali. Eu sei que tem um religador automático, eu sei que se é um poste de seção circular ou um duplo T, eu sei se tem só baixa tensão, se tem só média ou se tem os dois. Então ele é literalmente que é o assunto da próxima C, né, que a gente vai falar sobre projetos, né, e infraestrutura de rede de distribuição, tá? Aqui, ó, nota, usar linguagem padrão para evitar falhas na comunicação. O que que é isso, linguagem padrão? Não tem aquelas
linguagens aí que o pessoal, eu não sei muito não, né? Tem lá TKS, né? Obrigado, QRL, né? Aí você tem também os códigos, né? É necessário para ter um bom entendimento para o pessoal desligar literalmente, né? Etiquetar o religador automático é fundamental que você se faça entender. Você não vai falar por código, não. É lógico que, ó, né? Eu preciso que você desabilite, né? Ou seja, etiquete, desabilite um RA, né? Um religador automático, né? Um RA, aí você vai dar o número da matrícula desse RA, que aí o centro lá de operação vai fazer o comando remoto, ou você vai fazer o comando, tem um comando remoto e o comando manual também, tá? Aí quais equipamentos necessários, né? Ó, calçado de segurança com CA, eu até peguei o CA aqui do fabricante aqui, ó, o CA 25402, que é para calçado de segurança para quem trabalha com eletricidade. As luvas, né? Aí é bom que vocês já procurem os certificados de autorização desses equipamentos aqui, ó. A luva, né? Luva de raspa, luva de vaqueta, capacete com jugular, roupas de brim para o eletricista, né, com tratamento anti-chama, é, o óculos de proteção, né, protetor auricular, dependendo aí do, né, eles vão te fornecer. Geralmente para o eletricista não, viu? Cinto de segurança tipo paraquedista, né? Trava-quedas, o talabarte de posição para você literalmente ficar na posição onde você vai fazer a manutenção e deixar as mãos livres, né? Para você executar a manutenção. Linhas de vida, né? Eu falei linhas de vida porque tem a linha de vida da escada e tem a linha de vida do poste para você fazer o resgate aéreo. Ah, outro tipo de. Agora é EPC, né? Cone de sinalização, né? Igual eu mostrei aqui. Fita de sinalização zebrada, né? Eu vou até colocar aqui, zebrada. Vou pôr aqui, ó, zebrada barra lona encerada. Deixa eu ver. Encerada. Eu já ia colocando com I, né? Eu tô escutando muito o Íris, né? E Goiânia. Encerada, tá certo aqui. Grade metálica, dependendo, não isso é só para. Por isso que eu coloquei um adeno aqui, ó. Vou até mudar a cor aqui, ó. Vou pôr um verde, ó, para circuitos subterrâneos, ou seja, uma rede subterrânea. Manta isolante, né? Geralmente a gente utiliza só para baixa tensão. E aqui, ó, aqui que está o pulo do gato, ó. Elabore um fluxo operacional. O que que é isso? É o chamado POP, né? Eu até vou escrever a referência aqui, ó. Ó, POP ou IT. O POP é o famoso. Tem esses dois jargões que vocês têm que conhecer, né? Procedimento operacional padrão ou instrução técnica. Tá no mesmo, viu? Deixa eu grifar aqui. Ah, então quer dizer que eu tenho que fazer um pop? Fessou, ferrou. Eu nunca fiz um, nunca vi mais gordo. Calma. Seus problemas acabaram. Eu peguei um da concessionária aqui, por isso que eu preciso, se eu quiser ministrar uma aula de qualidade, se eu quiser preparar o eletrotécnico, né, vou dar em pleno 2025, se eu quiser preparar o eletrotécnico 5.0, eu preciso fornecer
o material. Por isso que é importante a gente ter um canal aí de comunicação com a concessionária local, né? Fornecer os procedimentos. Nada mais é esse fluxo aqui, ó, não tirei ele da cabeça. Eu peguei os pontos principais do procedimento para a troca, né? A troca da chave fusível. Lembra que a tarefa lá é a troca da chave fusível. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Ó, substituição, eu vou pegar o POP 078 aqui, ó. Ah, não, esse aqui é do trafo. É o 055, ó, do transformador. Não, do. É porque assim, tem um no transformador e tem um na rede, né? Tem esses dois tipos de chave fusível aí, né? Esse da rede é aquele que eu mostrei para vocês lá em instalação do CEP, ele tem a tag 12, né? Lembra lá, 12 quer dizer que é chave fusível, 13 é chave faca. 12 GN Goiânia e tem o ID dele, né? O identificador dele embaixo lá no projeto, tá? Então, esse fluxo operacional é isso. Ah, professor, agora eu estou entendendo, ó. Aí, aqui, para ser mais didático aqui, né? Porque a gente tem pouco tempo aqui, né, é 1 hora aqui por aula, né? Para ser mais didático, eu fui colocando aqui, ó, o fluxo operacional, eu só pus o passo, né, que é o desenvolvimento. Inclusive, ó, eu tenho os 3 pilares que eu comentei com vocês, ó. Tem o desenvolvimento, que é o que que você vai fazer. Tem um outro pilar a mais aqui, que é a competência, ou seja, quem que tem o treinamento adequado, quem que tem. Porque assim, para você fazer uma manobra dessa, não basta você ser eletricista de redes, ou eletrotécnico, ou engenheiro eletricista. Você pode ter, principalmente para o engenheiro e para o eletrotécnico, você pode até ter o conhecimento, mas se você não tiver um treino operacional igual o eletricista de rede tem, fica difícil você fazer isso, né? Então, tem um centro de treinamento aqui em Goiânia que eu já fiz treinamento pro pessoal. Inclusive, quando eu entrei na empresa, eu trabalhei uma época aí na Celg, eu fazia, não era na Celg, não, era uma terceirizada. Aí essa terceirizada, ela trabalhava na época aí para a Celg. Eu fiscalizava a rede de distribuição. Então, como lá no curso de engenharia elétrica, inclusive vocês estão tendo sorte, porque atualmente aí, né, nos cursos de eletrotécnica e de Senai, tem laboratório a céu aberto, né, adequado para vocês fazerem esse treinamento. Lá na Universidade Católica, né, a PUC Goiás, onde eu fiz, felizmente não tinha, né, nem na Federal também não tem, né, inclusive até hoje. Então, assim, é necessário. Aí, como eu não tinha esse treinamento, o que que eles fizeram? Eu fiquei mais ou menos 6 meses fazendo o curso de eletricista de rede, isso depois de ter feito engenharia. De eletricista de redes, fiz o de eletricista de linha viva de distribuição, linha viva de transmissão, porque eu tinha também fiscalizar a linha de transmissão, e fiz o montador, oficial montador eletromecânico, ou seja, para a gente montar as linhas de transmissão. A professor, então você fez para trabalhar no circuito? Não, eu fiz para eu ter o conhecimento e ter a técnica para poder orientar quem fosse trabalhar na empresa, ou seja, para gerenciamento, tá? Então é importante vocês aprenderem, mesmo que vocês não forem trabalhar na área, vocês ter a técnica para vocês poder gerenciar as pessoas, né? Você estuda, estuda, estuda agora, né? Como diz um amigo meu, você rala, rala, rala agora para mais na frente você usar mais o cérebro, né? E usar menos o corpo. Deixa o corpo só lá para academia, viu? Então, você com experiência, você vai o quê? Delegar tarefa para as equipes. Mas não adianta nada eu delegar tarefa, sendo que eu não faço ideia de como que essas tarefas são executadas. Aí por isso que eu estou fornecendo esse material para vocês aí. O professor lá da segurança do trabalho também era o engenheiro de segurança na época aí da concessionária, né?
Então, ele forneceu para a gente esse material lá na pós-graduação, justamente para a gente falar a mesma língua e no treinamento também, né? Eu participei do treinamento, e é fundamental você saber como que é. Ah, professor, então quer dizer que o, sei lá, o da Equatorial, o da Neoenergia, só tira esse logo e é a mesma coisa? Basicamente é a mesma coisa. Não muda nada. Inclusive, ó, esse documento normalmente é elaborado pelo SESMIT, lembra lá? Serviço Especializado de Saúde e Medicina do Trabalho, né? É o grupo maior ali que fica, segundo a NR4, né? Ele fica acima do pessoal lá da NR5, que é a CIPA, né? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tá? Que aí, por exemplo, aí eu aproveitei, a gente fez lá a CIPAT, né, a Semana Integrada de Prevenção de Acidentes, para a gente fazer as reciclagens de os NR10 que estavam vencendo, né? Lembra lá que é bienal, né? Todo e qualquer treinamento aí, sei lá, de NR12, o anexo 12 da NR12 que eu vou comentar na próxima atividade aí, né? Ele é bienal, ou seja, a cada 2 anos, se tudo der certo, se nenhum acidente acontecer, se você não tiver um afastamento por mais de 3 meses aí, ou se uma técnica nova aparecer e você tiver que fazer um novo treinamento, de 2 em 2 anos você faz essa reciclagem aí, tá? Então, esse passo a passo aqui é esse documento que eu só coloquei a tarefa. Mas é importante frisar, eu forneci para vocês todas elas para vocês fazerem a tarefa da maneira correta, da maneira como o profissional deve se comportar aí no mundo do trabalho, tá? Então, passo um, ó, receber a autorização do COD, né? Ou seja, do Centro de Operação e Distribuição, igual o Fabrício lá recebeu, né? Então, você tem que ter o treinamento. Agora vamos linkar. Você tem que ter o treinamento, ou seja, ser eletricista de redes, ser um eletrotécnico que tem esse treinamento e que esteja trabalhando para isso, né? Ou um engenheiro eletricista que tem também esse treinamento, né? Não basta ele ter só o, vamos dizer assim, só o registro no CREA ou o eletrotécnico ter o registro no CRT, né? Então ele tem que ter esse treinamento operacional, porque isso é uma tarefa extremamente perigosa, não é à toa que ela é classificada como periculosa. Então, ó, estacionamento do veículo foi o que eu mostrei, que é o outro material. Estão vendo que é uma outra POP, né? É o POP 002 aqui, ó, o passo 3 é um outro POP, ó. Sinalização e isolamento do local, né? Então, ó, passo 4, ó, fazer inspeção visual, né? Se possível, inspeção por ensaio, né? Se possível, não. Tem que fazer, tem que pôr o detector de tensão, né? Aqui, ó, equipar-se. E ver, ó, a partir, ó, selecionar ferramentas, preparar os jumpers, conectores, chaves fusíveis, né, e os cartuchos, né, com o elo fusível para você fazer a troca, né, ou ele já com elo fusível novo aí, né, se você se danificou, né. Ó, o passo 9, ó, posicionar a escada no poste, já é um outro POP, né, comunicar com o COD que está iniciando, né, no caso você vai utilizar o app, né? Substituir no poste com auxílio da escada, ó, já é um outro POP, é o 006. E o passo 12, que é a desenergização, que é o dicas que eu mostrei, as 5 regras de ouro, ó. Desligar, impedir, constatar, né? Fazer o aterramento temporário, né? E a sinalização já está aqui, ó, na abertura aqui, ó. Que você viu que ele abriu a chave faca e colocou a proteção, né, isso aqui é uma bainha, literalmente, né? O nome dela é chave faca, é uma bainha isolante para proteger, né, para evitar que alguém feche esse circuito aí de maneira inadvertida aí, tá? Ah, então esse pop aqui de desenlização é o tal do dicas, né? É isso. Ó, passo 13, instalação do aterramento conforme o caso, né? O aterramento temporário, né? Então, a partir do 14 aqui, ó, colocar na cruzeta a posição de instalação chave fusível. Então, do mesmo jeito que aqui eu estou descrevendo aqui, ele é descritivo mesmo. Tem instrução técnica, né? Por isso que o pessoal mudou. Ó, vou pegar esse aqui, ó, substituir
Ó, tudo que eu tô descrevendo aqui a partir do pop, tá nessas fotos aqui, ó. Aí tá vendo, ó? Esse aqui é porque é um cinto antigo, é por isso que eu desenhei aqui por cima, ó. Esse aqui é o tipo paraquedista, né? A japona, que a blusa tem que ser de manga comprida, né? Isso aqui é antigo, viu? Ó, tá vendo que a escada é de madeira, né? E ela não é mais de madeira, ela é de material aí isolante polimérico, né? As sapatas que ficam embaixo dela ainda é de borracha também, né? Não mudou. A lona aqui para você içar os equipamentos ainda não mudou essa mesmo. Aí tá vendo? Ó, o colega dele tá subindo o conjunto aqui da chave fusível vai subir essa lona aqui, ó, esse balde em lona. Aí ele vai pegar as ferramentas aqui, né? Depois que o circuito está desenergizado, né? Se deu um surto e os quatro estão desenergizados, então esse pelo menos está, né? Aí você tem que ir atrás da rede, na frente, para ter certeza que não tem na frente ou atrás ali da rede energia, né? Então ele sobe com as ferramentas, ele troca o conjunto inteiro aqui, ó, nesse chama braço, isso aqui chama suporte tipo L, né? Aí ele troca, desce a chave fusível com defeito, o colega dele issa a chave nova que ele vai trocar, ele instala ela aqui, ó, instala a chave e deixa aberta aqui, viu? Que aí depois, ó, se o cabo arrebentou, ele vai trocar o cabo, vai trocar a chave aqui, né? Aí, depois que ele desce, ó, depois que trocou, tá tudo bonitinho, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma rede, uma N1, ó, e um ângulo quase que 90 graus aqui, ó. Um fim de rede, ó. Tem um fim de rede desse lado e uma rede tipo 1 aqui. A gente vai ver no próximo UC aí, tá? Aí depois que você montou tudinho, ó, com grampo de linha viva aqui, tudo certinho, né? Aí você desce e aí você vai fazer o procedimento de fechar o circuito para reenergizar ele, tá? Beleza? Então é isso, pessoal. Esse fluxo vocês vão tirar dessa norma aqui, tá bom? Aí tem onde retirar a chave, tem onde instalar a chave, por aí vai, tá? Aí esse material eu pedi para a Lira colocar aí para vocês. Então é isso, pessoal. Eu sei que demorou mais um pouco em função aí do mundo Senai, mas eu sei que vocês estão fazendo o treinamento aí para o SAEP, né? Desejo aí um bom treinamento, né? E próximo, acho que nesse mês ainda, né? Vocês vão ter a prova do SAEP, né? Ó, faça tudo com calma lá na prova, não afoba, leia tudo direitinho. E eu sei que em nome de Jesus, se vocês, como se diz, se focarem em Deus e estudar tudo certo, fazer o treinamento, vocês vão conseguir, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Até amanhã já vai estar disponível essa aula de hoje para vocês, tá bom? Fiquem com Deus.